Gente, eu quero falar um pouquinho de IOF agora e vou chamar aqui o André Anelli, porque o Congresso está reclamando e dando prazo para o governo federal apresentar uma alternativa para a arrecadação que seria feita com o IOF. Prazo de 10 dias. André Anelli, conta pra gente, bem-vindo. Obrigado, Evandro. É isso mesmo. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. É aquela pressão que os líderes partidários estão fazendo nesse momento, principalmente junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que seja pautado, então, pelo menos um daqueles mais de 20 projetos de decreto legislativo que já foram protocolados nos últimos dias, uma semana basicamente após o decreto presidencial do governo que instituiu o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para a compra de moeda no exterior, também remessa de recursos internacionais, previdência privada, obtenção de crédito por empresas. Então, essa questão, a gente relembra mais uma vez aqui que ela tem sido alvo de grande insatisfação, não apenas por parte dos parlamentares, mas também da opinião pública, liderada pela iniciativa privada, que diz não aguentar mais aumento de impostos. Houve, durante a semana, conforme a gente destacou também, reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado, e os dois, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota, deixaram claro que não existe a possibilidade de o Congresso Nacional apoiar essa medida. E, pelo contrário, caso o governo federal não apresente algum tipo de alternativa a esse aumento do IOF, o próprio Congresso Nacional vai acabar pautando, então, algum dos projetos de decreto legislativo que já foram protocolados. Mas, antes disso, foi dado um prazo, diretamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prazo esse de 10 dias para que o governo federal busque uma alternativa para aumentar a arrecadação, que só em 2025 é prevista para 20 bilhões de reais. O governo federal, por outro lado, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deixou muito claro que não existe alternativa, pelo menos até o momento, para o aumento do IOF. E defende ainda que esse aumento é necessário para não provocar um colapso nas contas públicas, porque, de acordo com o governo federal, caso essa alternativa não seja adotada, vai faltar recurso para serviços básicos do, então, funcionalismo público. Mas, por enquanto, o governo federal vem, de certa forma, resistindo à pressão e ainda admite a possibilidade de continuar com o aumento do IOF, mesmo diante dessa derrubada do decreto presidencial já sendo inevitável. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Sabe a impressão que me dá? Que depois de que o governo anunciou essa medida do IOF atabalhoada, ele entrou naqueles lavadores de carro de posto de combustível, mas sem o carro. Empurraram o Haddad lá no meio desses lavadores, sabe aqueles bem grandes mesmo, que giram. Itcha. Vai lá, Haddad. E desde então, ele está ali no meio, girando, sabão, água, e tenta sair, não encontra. Ô, Piperno, qual o tamanho, digamos assim, da cilada que o governo se meteu com esse anúncio, hein? A gente conversava sobre isso hoje, né? Porque o governo tem realmente uma atração irresistível para se auto-sabotar em relação a isso. Você veja, uma semana em que ele poderia comemorar queda do desemprego, né? A geração de um número recorde de vagas aí para o mês de abril, o PIB em alta, e ele não consegue de forma alguma se desvencilhar disso e, sobretudo, do próprio fogo amigo, porque a gente vê sutilmente alas ligadas, por exemplo, à ministra Gleisi, aumentando ainda, essas labaredas em torno do ministro Haddad. O fato é que foi feito de forma não só atabalhoada, mas de forma equivocada. O governo errou, mas errou totalmente nessa questão, não sabe como sair dela, só que agora a cilada pode se estender até mesmo ao Congresso, porque à medida em que Hugo Mota concede 10 dias para que se encontre uma fórmula, 10 dias nesse momento de investigações sobre INSS é uma eternidade.
Até lá, muita reputação pode ser envolvida nisso também. Fala, Gani. Concordo com o Piperno e eu vejo agora que o Congresso está aproveitando para fazer preço. E preço significa emendas num governo que está muito fragilizado por conta desta questão do IOF. Agora, foi a última alternativa que sobrou para o governo, né? À véspera de um ano eleitoral, como é que você vai ajustar as contas públicas de uma maneira muito rápida? Um aumento de um imposto que não depende do Congresso Nacional. Agora, essa situação foi prevista. Por quê? Porque durante a PEC da transição já se mostrou ali um volume gigantesco de recursos, não houve um compromisso com o corte de gasto, depois um arcabouço fiscal extremamente frágil e convidativo ao aumento do gasto público. Portanto, só restou o aumento do IOF e agora eles têm que arcar com as consequências negativas que significa a queda de popularidade.